Da Rádio Fiscar. Estamos no ar com o programa Educação e Debate. O programa de hoje será apresentado por mim, professora Ana Paula Gestoso, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar. Para dar continuidade ao bloco de entrevistas que realizamos sobre arte e educação, hoje contamos com a presença de duas convidadas. A professora Ilza Jolie, que ela é docente sênior aqui da UFSCar, e a professora Carolina Jolie. As duas são docentes do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar. E a professora Carolina, atualmente, ela é regente da Orquestra Experimental da UFSCar. Olá, professora Ilza, professora Carolina, é um prazer contar com a presença de vocês. Olá, Ana. Olá a todos os ouvintes da UFSCar. É um prazer estar aqui. Oi, Ana Paula. Oi, todo mundo. E a gente agradece estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês. Bom, vamos iniciar nosso programa dialogando sobre a Orquestra Experimental da UFSCar, que tem 26 anos de história. Ela é uma orquestra comunitária que propicia um trabalho de estudo, pesquisa e desenvolvimento de um repertório musical e da prática instrumental em conjunto, voltado para a cultura brasileira, mas não exclusivamente para essa cultura. A professora Ilza foi fundadora da orquestra e, atualmente, a coordenação e condução do grupo está sob a responsabilidade de Carolina Jolie e Lucas Jolie. Professora Ilza, como que ocorreu a fundação da orquestra? Sua origem tem relação com a musicalização infantil? Então, ocorreu a partir da musicalização infantil. Em 1989, eu comecei aqui um projeto de musicalização infantil e em 91 eu tinha um grupo, mais ou menos de 35 crianças, já musicalizadas, tocando instrumentos, e eu fiquei pensando que se levasse elas para outras escolas de música da cidade, perderia principalmente o convívio coletivo e essa importância da motivação de fazer música junto. Então, eu fundei o primeiro núcleo de orquestra. E os objetivos da orquestra, então, no momento atual, eles continuam como esse? Ou quais são os objetivos da orquestra atualmente? Bom, a orquestra ela continua sendo um espaço de coletividade, um espaço que as pessoas possam vir tocar, independente da técnica, do desenvolvimento técnico que eles têm. Então, a gente tem músicos profissionais, temos músicos amadores, como um lugar mesmo de estar juntos e de divulgação de cultura musical também, né? A gente prioriza a cultura brasileira, como você já disse, também para a gente conhecer a nossa própria música e divulgar a nossa própria música. Então, isso se assemelha muito desde quando começou, a gente está vindo nessa mesma perspectiva. E a formação da orquestra também, né? A gente tem uma formação única, instrumental, que ela tem diferentes instrumentos, tanto os instrumentos convencionais de orquestra, como instrumentos ditos mais populares, como teclado, baixo elétrico, bateria, que também traz uma sonorização diferente e traz mais oportunidade para mais pessoas poderem estar participando. Entendi. Professora Carolina, então nós podemos considerar a Orquestra Experimental da UFSCar como um espaço educativo, né? Você realizou sua pesquisa de mestrado, com relação a essa temática. Quais são os processos educativos que podem ocorrer na orquestra? Bom, é claro que os musicais, são inerentes à prática da orquestra, mas o que eu vi a partir da minha pesquisa, que a gente vê, até hoje na condução do trabalho, primeiro é a convivência entre as pessoas, a gente tem pessoas de diferentes idades, a gente tem crianças, jovens, adultos, idosos no mesmo lugar. A gente tem a questão das diferenças técnicas, então a gente tem pessoas que sabem mais ajudando pessoas que sabem menos. Tem a questão também das quebras de hierarquia, porque nem sempre a pessoa mais velha ou que toca há mais tempo é a pessoa que sabe mais, e mesmo que seja a pessoa que saiba mais do instrumento dela, ela sabe do instrumento dela e não sabe do instrumento dos outros. Então, essa prática de estar junto e esse compromisso e a responsabilidade de ter que fazer a sua parte, mas tem que fazer a sua parte dentro de um coletivo, senão o coletivo todo não funciona, também é uma aprendizagem muito significativa de responsabilidade, de compromisso, de respeito ao outro, que a gente vê que pode potencialmente
ser exacerbado para os outros momentos de vida. Então, a orquestra, ela não tem como objetivo, né, que as pessoas sigam a carreira musical, né, bem como você colocou, mas tem essa possibilidade, né, algumas pessoas da orquestra acabam seguindo essa carreira. Sim, tem porque necessariamente a gente está fazendo música e aprendendo música, né? Eu mesma fui da orquestra desde pequena, fui desse primeiro núcleo e fui fazer música. O meu irmão, que hoje é o diretor musical, seguiu o mesmo caminho, né? E a gente tem muitas pessoas que passaram pela orquestra, aprenderam música na orquestra, que foram ser músicos. Mas também a gente tem muitas pessoas que estão lá porque gostam de tocar e que não tem um outro espaço para tocar porque não resolveu fazer isso como profissão, mas que gostam de tocar, que gostam de estudar, que gostam de fazer música. E tem pessoas que estão lá ainda que não decidiram se vão fazer ou não, e que daí aquele lá é um grande espaço de aprendizagem mesmo. Perfeito. No mês de junho, né, deste ano, foi realizado o Concerto Infinito em Todas as Direções, né, em parceria com o LAB, que é Laboratório Aberto de Interatividade, e que teve como objetivo a divulgação do conhecimento científico através da música. Professora Carolina, como é que você percebe essa potencialidade da música em termos de divulgação e aprendizagem de outros conhecimentos, além, né, daqueles que são inerentes, né, da própria área musical? Bom, a gente vê em muitos locais a música sendo usada como ferramenta de ensino, né? A gente vê cursinho, né? Quem faz, coloca música, muda letras de música. Mas o que a gente fez agora com o Lab foi uma produção conjunta de ciência, e a ciência entendendo como conhecimento científico mesmo, que a gente trabalhou com a criação do universo, a música como ciência, né, porque a gente teve composições feitas para esse concerto, pensando nos elementos que a gente trabalhou, né, terra, água, fogo, ar e o éter. E o que a gente viu que foi um resultado muito interessante, porque a gente falou da mesma coisa em diferentes linguagens. E depois a gente também teve os vídeos que o Lab construiu, que trouxe mais um elemento da imagem para trazer esse conhecimento. Então, o que a gente procurou além de passar o conhecimento através dos textos do Adilson, passar o conhecimento visualmente pelos vídeos, passar o conhecimento através das sensações também que a música pode proporcionar. Né? Além de, é claro, da experiência estética, que a gente tem uma abertura maior, uma sensibilização maior e que pode estar mais aberto a tudo aquilo que está acontecendo, a experiência que está sendo vivida, né? E uma integração mesmo, da gente pensar que a gente aprende na vida integralmente, né? A gente aprende de diferentes formas. Então, a música também pode ser juntada com outras coisas para trazer mais prazer, mais interesse, uma forma diferente de aprender, mais sensível. Então, eu acho que foi isso que a gente buscou nesse concerto. Sim, acho que alcançaram o objetivo, né? Agora uma pergunta, né, para a professora Ilza. Professora Ilza, qualquer pessoa pode aprender música? Qualquer pessoa pode aprender música. Dos educadores musicais bastante conhecido, que é o Suzuki, um educador musical japonês, ele dizia que a aprendizagem musical é a aprendizagem quase igual à da língua mãe, né? Então, ele dizia assim, se todas as crianças podem aprender japonês, todas as crianças podem aprender música. Então, o princípio de todo mundo poder aprender música, na verdade, é ter oportunidades para que todos possam tomar contato com a música e escolher esse caminho de uma aprendizagem mais aprofundada ou uma aprendizagem para conhecimento de mundo mesmo, para conhecimento com as crianças pequenas, para conhecer as canções que falam do trânsito, que falam da vida, que falam dos animais, que falam das aves, ou em projetos mais sofisticados, como esse que a Carolina falou, de uma junção entre ciência e música que você pode conhecer, ou pode falar, ou pode participar um pouco mais, tanto da escuta musical, quanto de um conhecimento sobre o universo. Então, se tiver oportunidade, todo mundo pode aprender música, sem dúvida nenhuma.
E, né, pegando carona, né, com o que a professora Isa estava colocando, fazer uma perguntinha fora do roteiro, né? Eu posso dizer, então, que a música ela não é apenas uma linguagem, né? Ela é uma área de conhecimento. A música é uma área de conhecimento, né? Ela é uma linguagem através da qual você pode se expressar, mas ela é uma área de conhecimento que faz interface, que tem interfaces transversais, né? Quando você canta uma música, ou você aprende, ouve uma música do Japão, uma música coreana, você consegue fazer essa ideia de que povo é esse, como eles são, que sonoridades eles têm, onde eles vivem, que história eles têm. Então, são conhecimentos de mundo mesmo. Então, ela é uma área de conhecimento na qual você pode fazer pesquisa nas mais diferentes áreas, né? Na musicologia, na educação, na formação de professores, na etnomusicologia. Então, tanto quanto outra área de conhecimento, ela é muito rica, diversa e possível de fazer muita pesquisa. Perfeito. A professora Ilza coordena um projeto de musicalização infantil que se configura como um projeto de pesquisa, ensino e extensão aqui da UFSCar, né? Professora, qual que é a importância da música para a formação das crianças, né? Então, para mim, a importância da música na formação das crianças é justamente criar essa oportunidade. Eu acho que como a criança tem contato com a aprendizagem de mundo, da história, geografia, da língua, da educação física, do corpo, ela também tem que ter esse conhecimento e essa oportunidade da arte, de maneira geral, né? De todas as linguagens. E eu acho que a música entra, principalmente na primeira infância, como um lugar em que você pode ampliar suas interações interpessoais, você pode ter um conhecimento pessoal mais forte, você pode criar raízes, construir a sua identidade e ter um conhecimento de mundo, né? De maneira lúdica, de maneira prazerosa e de maneira artística, sensível. Então, para mim, esse é o fundamento da gente criar oportunidades para as crianças estarem expostas à música. E como que ocorre o trabalho, né, de iniciação musical com as crianças nesse projeto de musicalização? Então, atualmente, e ele viveu muitos anos dessa mesma maneira que a gente está vivendo hoje, nós temos grupos para ofertas de musicalização para crianças pequenas, com seus familiares, né? As crianças, os bebês e as crianças até 4 anos, que são aulas mais amplas, em que você canta, dança, brinca, e que os instrumentos de pequena percussão, os objetos sonoros, eles entram nesse contexto mais para o desenvolvimento do imaginário da criança e também para esse conhecimento de mundo, além do estreitamento e da formação de vínculo com a família. A gente tem também agora já para crianças maiores, a partir de 5 anos e até os adultos, tenho turmas de musicalização através da flauta doce. Então, essas turmas também as famílias vêm junto, compartilham, os pais entram para a sala de aula, tocam junto com as crianças, e aí a gente já tem um olhar mais específico para o instrumento. Então, tem funcionado assim. Já que você falou da flauta doce, a gente está com um tempinho assim a mais, a gente está com um bom tempo para conversar ainda. A flauta, ela seria assim um primeiro instrumento, né, para aprender? Não. A flauta doce ou não necessariamente? Não necessariamente. A flauta doce é um instrumento de expressão, um instrumento que data da época muito antiga, da Renascença, do Barroco, onde ela reinou muito mais fortemente como instrumento. Então, a gente tem o conjunto todos, a família de flauta doce, soprano, contralto, tenor, baixo, sopranino, grande baixo, flauta de voz. Então, a gente tem um universo musical com a flauta doce completo, que você tanto pode fazer música antiga, quanto você pode fazer música contemporânea, porque tem muita coisa escrita. Então, o meu desejo como flautista doce é que as crianças, as pessoas que venham para essa aprendizagem de flauta doce, elas se apaixonem de fato pelo instrumento
e que façam da flauta doce o seu instrumento. Mas ela também pode, como qualquer outro espaço de aprendizagem musical, você pode, às vezes, tocar um instrumento e ter desejo de tocar outro, né? Eu mesmo comecei com piano e toquei um pouco de sanfona, e aí conheci a flauta doce mais velha já e me apaixonei. Então, você pode passar por ela, mas ela é um instrumento completo, com inúmeras, milhares de possibilidades possíveis musicais. Entendi. Pensando ainda, né, na pergunta que eu fiz para a professora Carolina sobre a orquestra, né, de como espaço educativo, a musicalização também, né, a gente pode considerar. Então, teria outras aprendizagens. Eu posso dizer que a criança aprende muitas outras coisas, né, ou até mesmo adulto, do que essas questões do próprio instrumento, né, e da música, né. Ela, não sei, tô pensando, né, no que a Carolina colocou, essa aprendizagem com o outro, né, de aprender a se relacionar, de ouvir, né, o outro também, já não é só eu agora que vou tocar, né, e tudo mais, né. Como é que você vê essas outras aprendizagens, né, nesse espaço, né, da musicalização? Olha, a gente sempre pensa, o trabalho da musicalização foi sempre em grupo, né? Porque a gente sempre priorizou essa convivência no grupo. Então, é através da música, através da flauta doce, mas também é dentro de um grupo que você está trabalhando todas essas questões que você já apontou, né? De respeito, de solidariedade, de compromisso, de esperar o tempo do outro, de saber que uns aprendem umas coisas mais rápido, outras mais devagar, de saber acolher o acolhimento das diferenças, né? E dentro disso, a gente também está trabalhando os diferentes repertórios, as diferentes culturas, como a professora Ilza já falou, inerente também à nossa área de conhecimento, né? Que a música a gente não tem uma civilização, um grupo por menor que seja, que não faça música, né? Então, é essa forma de se expressar e essa forma também que a gente traz para conhecer, se conhecer e conhecer o outro de forma respeitosa, né? Porque a gente desrespeita aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente tem conhecimento, é mais fácil da gente entender e respeitar. Então, se a gente conhece outros povos, outras culturas, através de uma forma deles se expressarem, a gente pode quebrar muito dos preconceitos e das dificuldades de conhecimento, entendimento, respeito. E aí o grupo acaba gerando isso, né? É uma pequena comunidade que está lá com um objetivo comum, e aí por isso ela se une, mas ela tem as particularidades de cada um que pertence a esse grupo, né? Isso a gente também pode pensar nos alunos, né, do curso de música, porque eles também realizam atividades na musicalização. Na musicalização, a gente tem estágios e a musicalização é aberta para eles terem um espaço de aprendizagem. E a orquestra também. A orquestra tem vindo, né? A musicalização estava assim, agora mudou um pouco. Mas a primeiro ano eles entram na orquestra como disciplina obrigatória, para eles terem essa vivência musical de grupo, de palco, e já começarem a pensar neste espaço como um espaço que eles mesmos podem ter futuramente, né? Daí mais para frente, já no terceiro ano, eles têm uma disciplina de regência, a qual eles podem escolher vir também reger a orquestra, ter essa experiência de condução, de formação do grupo. E aí a gente tem várias disciplinas relacionadas a esses dois projetos, né? A gente tem desenvolvimento de TCC, tem iniciação científica, tem os bolsistas de extensão, atividade, tem grupos de estudos, né? Que a professora Ilza coordena grupos de estudos tanto com instrumento quanto da questão mais educação musical mais ampla. E o curso, que eu acho que ela pode falar um pouco melhor, surgiu desses projetos, né? Então, ele também foi pensado que esses alunos vão se formar e são pessoas que potencialmente vão não reproduzir, mas a partir desse conhecimento para fazer novos espaços de aprendizagem musical, né? Então, o curso surgiu muito diferente do que surgem os cursos, normalmente os cursos na universidade. Surgiu primeiro a extensão, foram 15 anos de extensão,
E a partir desse pensamento prático mesmo, ou de uma praxis, né, que tanto envolvia um pensamento sobre essa prática que acontecia, a construção de conhecimento, que o curso foi montado. Então, a gente tinha essa retaguarda muito forte de saber fazer educação musical, tanto nas questões da iniciação musical, com instrumento, com bebês, com crianças menores, sempre em grupos, quanto na condução da orquestra, na formação das orquestras comunitárias, amadoras, que elas sempre tiveram. E a gente, além da orquestra experimental, tal como ela está formada hoje, nós fomos tendo várias pequenas orquestras, que a gente chamava, que eram orquestras intermediárias de conhecimento para a primeira prática musical coletiva, para depois passar todo mundo para a orquestra. Então, é um conhecimento muito consolidado sobre esta forma de fazer música, esta forma de educar musicalmente, né? Então, é interessante porque ela está baseada na experiência real. E agora que a professora Ilza colocou, né, orquestra experimental, né? Por que é experimental, né? Bom, esse nome surgiu há um tempo atrás, que foi a professora Ilza até que foi buscar isso, mas ela é experimental por dois motivos. O primeiro é o motivo da formação instrumental, como eu já falei, que a gente trabalha com instrumentos convencionais de orquestra, né, que é violino, viola, clarinete, trompete e tal, mas a gente também recebe instrumentos ditos populares, então tem sanfona, tem teclado, tem baixo elétrico e tudo mais. E é experimental também pela diversidade de técnica, né, que a gente recebe músicos que estão começando e músicos que já tocam há 30 anos, e pelo repertório que a gente faz, porque uma orquestra, mesmo no Brasil, é difícil uma orquestra priorizar a música brasileira popular, né? Então, até as músicas eruditas, as eruditas brasileiras são muito pouco tocadas pelas orquestras brasileiras. E as músicas populares menos ainda. Então, a gente tem trabalhado os diferentes estilos da música brasileira para nós mesmos músicos conhecermos e para o nosso público, tanto para o conhecimento do repertório cultural, né, brasileiro, quanto de criar uma identidade com o público, né? Porque quando a gente vai tocar num teatro, numa escola, na rua, se as pessoas que estão lá, que às vezes nunca ouviram uma orquestra, escutarem uma música com que elas se identificam, facilmente ela vai criar uma identificação com esta orquestra e potencialmente com outras orquestras. Então, a gente também tem esse objetivo de criação de público, né? Então, a gente toca em muitos lugares onde uma orquestra convencional também não chega. E aí, né, eu sempre brinco, é muito gostoso a gente ir assistir um show de uma banda e cantar junto com a banda, né? É um pouco essa ideia da gente ter pelo menos uma música que as pessoas conheçam, que é um estilo que ela gosta de escutar e que ela vai gostar dessa orquestra porque essa música fez sentido para ela. Perfeito, né? E como ela é comunitária, né? O que é necessário, né? Se alguém se interessar para fazer parte da orquestra? Bom, porque a gente é uma orquestra muito grande, hoje a gente está com cerca de 100 músicos, a gente precisa que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento de leitura de partitura e tocar um dos instrumentos que fazem parte da nossa formação. Caso isso não aconteça, a gente pode indicar para a pessoa uma aula ou dentro dos nossos próprios projetos, ou se algum instrumento específico, indicar algum professor. Mas se ela quiser mais informações de ensaios, de concertos, de como participar, tirar dúvidas, a gente tem o nosso site, o nosso Face, que está tudo lá, a gente responde rapidamente. O nosso site é orquestraufiscar.com.br e lá tem todos os acessos para Face, e Instagram e tudo mais, do qual a gente está respondendo tudo. Então, acho que o mais fácil é entrar lá no nosso site e aí a gente passa todas as informações. E os nossos ensaios são de segunda e quarta, das 7 às 9, são sempre abertos. Quem quiser escutar um ensaio, conhecer ou conversar com a gente,
a gente está lá na sala da orquestra sempre. Perfeito. Professora Ilza, agora voltando, né, pensando na musicalização infantil, quais são os desafios que são enfrentados, né, no desenvolvimento aí? Então, acho que os desafios é mais a compreensão e o posterior engajamento da família com relação a essa sistemática da educação musical, que deveria ser uma sistemática de toda a educação. O que eu digo sobre isso é assim, como a família acompanha, como a família se envolve e como de fato ela vai junto com a criança aprendendo música, né? Então, há que ter disciplina, há que pegar todo dia no instrumento, os pais têm que motivar, têm que pedir para a criança tocar, tem que criar, na medida do possível, um ambiente musical em casa, que não é muito comum, né? Eu acho que talvez com a vida corrida hoje, assim, os pais um pouco tão ocupados com seus próprios afazeres e acabam levando as crianças, levam, deixam e pegam, né? E a gente no laboratório tem tentado, com muito esforço, trazer os pais para dentro da sala de aula e fazê-los participar dessa rotina que acaba incorporando, porque você de fato cria um hábito, desenvolve uma habilidade, uma sensibilidade e ganha autonomia musical ou qualquer outra autonomia, se você de fato tiver imerso nesse conhecimento. Então, talvez o desafio maior seja esse. Entendi. E, né, se nossos ouvintes, né, quiserem fazer parte, né, da musicalização, como que é o Então, a musicalização também, ela tem turmas para bebês de segunda-feira, sempre às 18 horas, quartas-feiras, 17 e 18 horas, tem 2 turmas, flauta doce, terça-feira, 18 horas, quinta-feira, 18 horas, 19 e 15 adultos, sexta-feira, 18 horas também. Então, a gente tem organizado essas turmas. As turmas de flauta cresceram muito. Na terça-feira, nós já temos 2 turmas, assim, no mesmo horário. Então, é só nos procurar. Nós temos um site também do Laboratório de Musicalização, que está alocado na FAI e na UFSCar. Então, é laboratório, se der uma busca, Laboratório de Musicalização, .fai.ufscar, você vai chegar e lá tem os nossos cursos, tem os horários e tem as formas de interação também. Muito bom. Bom, nós precisamos encerrar, né, o nosso programa, que nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer novamente a participação, né, da professora Ilza, da professora Carolina. Vocês gostariam de se despedir, né, dos nossos ouvintes? Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a você, Ana, essa oportunidade de falar um pouco do trabalho e da gente poder esclarecer um pouco mais o que a gente faz e despedir dos nossos ouvintes, convidando-os a nos vir conhecer o Laboratório de Musicalização e conhecer a orquestra, claro. Eu também agradeço esse momento de estar aqui compartilhando o trabalho e de quem está escutando. E reforço o convite para nos conhecer e fazer parte desses nossos trabalhos. Obrigada. Bom, lembrando que vocês, ouvintes, podem participar, né, do programa Educação em Debate, enviando suas perguntas, comentários ou dúvidas. Para isso, temos à disposição no Facebook a página Educação em Debate UFSCar, que conta com as informações sobre o programa e abertura para as participações de toda a comunidade. Então, eu agradeço novamente às professoras. Acho que foi muito bom, foi muito rico nesse momento, apesar do tempo ser curto, né? Eu gostei muito, né, de fazer essa entrevista e acredito que para os ouvintes também foi muito importante. Obrigada. Obrigada. Só lembrando, então, que o nosso programa vai ao ar às quartas-feiras, às 11 horas, e com reprise aos sábados, também às 11. Agradeço a audiência dos ouvintes e até a próxima semana. Obrigada.